Professor, Fala. a palestra sobre a pós-graduação no exterior é amanhã às 6, né? Isso. Aqui no Teams mesmo. Aqui no Teams, esse link aí da aula, você entra como se fosse assistir a nossa aula normalmente. Eu vou entrar uns poucos minutos antes. Deixa eu ver, só para ter certeza. Isso, amanhã às 6 horas da tarde. Ok. Pessoal, essa semana você não... só para confirmar, você não colocou uma lista a mais na... Estou atrasadíssimo aí nisso. Não. Tranquilo. Começar a compartilhar aqui. O que a gente está fazendo agora é caminhando para definir, ver as propriedades da normal multivariada, mas a gente aprendeu durante esse caminho a noção de distância estatística. Deixa eu lembrar aqui. A gente tinha definido a distância estatística em função, como sendo isso daqui, a distância, um ponto y genérico, a distância dele até um perfil médio, o perfil esperado, esse mu aqui é um vetor com os valores esperados de cada uma das variáveis. A distância entre isso, o quão estranho é esse ponto relativamente a esse mu, em termos da distribuição estatística, ela não era a distância euclidiana entre esses dois pontos, mas era essa distância medida com uma matriz que ficava aqui no meio. Essa matriz que ficava aqui no meio era uma matriz que tinha as variâncias na diagonal, e fora da diagonal é a covariância, que é a correlação entre duas das variáveis e os desvios padrão de cada uma delas. Na verdade, era a inversa dessa matriz. Essa primeira parte aqui é o vetor transposto, então é o vetor deitado, né? O vetor linha, e aqui é o mesmo vetor, só que em pé. A gente viu, né, que essa fórmula, como é que ela apareceu naturalmente a partir de... em suma, foi uma aula inteira, né, sobre isso. Não vamos voltar em tudo isso aqui agora. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais naquela fórmula que a gente viu. Aquela fórmula que é o vetor deitado, a matriz no meio, uma matriz no meio, e o vetor em pé. Essa expressão aqui, olha. Essa expressão, eu agora estou tirando aquele mu, estou simplificando a forma, não estou colocando uma matriz inversa aqui, eu estou fazendo um estudo de Gaal, de geometria analítica e álgebra linear aqui, revisando um pouquinho. Primeiro, esse vetor y, ele não precisa ser bidimensional. Eu esqueci de... Esse vetor y é um vetor coluna em RK. Sempre para a gente, vetores serão vetores colunas. E A é uma matriz K por K. Então, eu estou fazendo esse produto aqui, onde o vetor y, que é um vetor coluna, ele está transposto, então é um vetor linha. Então, isso aqui é uma matriz, é um vetor 1 por K, vezes uma matriz K por K, vezes o vetor K por 1. Então, isso, no final das contas, dá um termo 1 por 1, uma matriz 1 por 1, que é um número, né? Um escalar. Então, essa expressão aqui ela é chamada de forma quadrática. Vocês já vão entender por quê. Mas, se você fizer essa operação inteira, e o A e J sendo o elemento IJ da matriz A, esse cálculo aqui, no final das contas, é simplesmente pegar cada um dos elementos da matriz A, da matriz quadrada A, e multiplicar, se ela é na posição IJ, multiplicar pelo termo YI, a coordenada I do vetor Y, a coordenada J do vetor Y também, e somar todo mundo. Então, isso daqui, no final, é simplesmente o que a gente chama de forma quadrática. Por exemplo, se a gente tiver um vetor só 2 por 2, um vetor bidimensional, o Y tiver só 2 dimensões, a matriz A tem que ser 2 por 2, e essa conta aqui, então, que é esse vetor deitado, esse outro em pé, a matriz A no meio, fica igual a isso aqui, ó. Fica igual aos elementos da matriz A, A11, A12, A21 e A22,
e multiplicado pelos termos do y. Então, aqui como seria o y1 vezes o y1, dá o y1 ao quadrado. Aqui dá y1 vezes y2, aqui y2 vezes y1, e aqui y2 ao quadrado. Pode deixar aí. Então, se você observar, essa forma quadrática, o que ela envolve são combinações lineares dos produtos de pares de variáveis. Aqui, as variáveis são os elementos do vetor y. Então, a gente está olhando pares, por exemplo, y1, y2, ou y1 vezes ele mesmo, né? O próprio y1. Então, você vai ter aqui sempre um elemento da forma yi vezes yj, e algumas vezes vai ser yi ao quadrado, quando i for igual a j. E esses termos correspondem exatamente aos elementos da diagonal da matriz A. Mas, ok, o que a gente vai fazer com isso? Isso é chamado de forma quadrática. Deixa eu só ver mais alguns poucos exemplos aqui. Aqui, um exemplo com a matriz diagonal, 1. Aí, na hora que você faz esse produto inteiro, fica exatamente a parte da distância euclidiana. Tá vendo? A distância euclidiana ao quadrado. y1 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Se tiver um ponto y1, y2 no plano, isso daqui daria a distância ao quadrado desse ponto até a origem, 0, 0. Aqui, se eu estou trocando um pouquinho a matriz diagonal, ela tem agora, na verdade, ao longo da diagonal, não o número 1, mas 9 e 4. E aí aparece de novo os mesmos y1 e y2 ao quadrado, mas multiplicado por esses termos aqui. Os termos y1 vezes y2, ele não aparece porque teria que estar sendo multiplicado por 0. Quando os elementos fora da diagonal não são zero, não são nulos, como nesse caso aqui, aí a expressão fica mais comprida, envolvendo os y1 e y2 e todos os demais aqui. Observa que nessa parte aqui coincidiu de ser 3 e 3, o número ser o mesmo aqui fora da diagonal, mas nessa parte aqui, como y1 vezes y2 é a mesma coisa de y2 vezes y1, o que eu posso fazer é somar esses dois termos aqui e só aparece, então, um desses produtos sem as duas ordens, y vezes y2 e y2 vezes y1. Posso resumir, né, e colocar isso como um termo apenas, uma parcela apenas nessa soma. Essa matriz A, nessa forma quadrática, ela pode ser sempre tomada como uma matriz simétrica. Por exemplo, no caso bidimensional, vamos imaginar que essa matriz A, que está aparecendo aqui no meio, não seja simétrica, como nesse caso aqui. Mas olha que o que eu vou fazer aqui, aí eu vou calcular essa forma quadrática, essa expressão aqui, para qualquer ponto y1 e y2. Então, ao fazer essa conta, eu tenho essa expressão aqui de baixo. Aí posso juntar esses dois últimos termos, porque tanto faz a ordem que eu estou multiplicando y1 e y2. Então, na hora que eu junto isso aqui, eu fico com isso. E agora, eu vou manter a matriz com os mesmos 9 e 4 que eu tinha antes, mas esses dois termos que estão aqui, o 4 e o 2, observa que apareceu aqui no final um 6, que foi exatamente a soma desses dois caras, do 4 e do 2. Então, se eu pegar esse termo aqui, que foi a soma dos dois, e dividir esse 6 em dois pedaços iguais, em duas parcelas iguais, eu posso escrever essa conta que está aqui, essa expressão, que é a mesma da anterior, que é a mesma da de cima, que é a mesma do início, eu posso escrever essa como uma outra forma quadrática, mas agora com uma matriz no meio que é simétrica. Então, eu comecei com uma matriz não simétrica e percebi que se o que eu tenho interesse é nessa forma quadrática, para todo ponto y1 e y2, eu, na verdade, não consigo saber se o que eu realmente estou usando é essa matriz aqui ou é essa matriz aqui, se a única coisa que você me dá no final é essa conta. Porque dá a mesma coisa, tanto faz eu usar essa matriz de cima ou essa de baixo. Então, do ponto de vista, se você estiver em algum momento estudando essas formas quadráticas, essa matriz A que aparece no meio, ela é sempre suposta como simétrica. Porque se não for, você pode criar uma outra forma quadrática em que essa matriz vai ficar simétrica. E por que a gente quer essa matriz simétrica aqui no meio? Ah, ela vai ter uma propriedade muito legal, muito bacana.
Primeiro, vamos só pensar que o termo forma, a expressão, né, forma quadrática, é por causa disso, né? Fica aparecendo aqui embaixo os quadrados dos termos ou os produtos de pares de elementos y1 e y2. Daí esse termo de forma quadrática. Bom, então nós vimos agora que toda vez que a gente for mexer com uma forma quadrática, essa matriz A eu posso assumir que ela seja simétrica. Porque se ela não for, existe uma outra que vai dar o mesmo resultado que ela. Então eu vou sempre trabalhar com uma forma quadrática em que essa matriz A no meio é simétrica. Em seguida, nós precisamos agora falar de matrizes positivas definidas. Acontece que o que a gente está tentando fazer aqui é estudar uma expressão matemática que está relacionada com uma noção de distância, uma distância mais geral do que a distância euclidiana, a distância comum. A distância euclidiana, essa matriz A que está aí no meio, seria a matriz identidade. Então, se a gente quiser uma medida de distância mais geral do que a euclidiana e pensarmos na distância que se a distância ao quadrado, né, sempre distância para a gente vendo ela ao quadrado, de um ponto y até a origem, se ela puder ser escrita como uma forma quadrática, que é essa daqui, observa que eu estou pegando aquela fórmula geral que a gente tinha antes, estou fazendo y menos 0, deitado, uma matriz no meio aqui, e y menos 0, aqui de novo. Essa daqui é a distância entre y e a origem. Se eu definir ela dessa maneira, com essa matriz A sendo simétrica aqui no meio, uma das coisas que eu quero é que isso daqui seja sempre maior que 0, se o meu vetor y não for ele mesmo a origem também, o vetor 0. Que aí a distância do 0 para ele mesmo é 0, né? Mas qualquer outro ponto diferente da origem, eu gostaria que essa expressão aqui no final ela fosse maior que 0. Bom, uma matriz A que atende a essa condição, que é uma condição natural para você pedir acerca de matrizes que vão entrar aqui para criar essas distâncias, elas são chamadas de matrizes definidas positivas. Porque a distância que ela determina, a distância que você obtém usando essa matriz definida positiva, essas distâncias elas são definidas como positivas. É só essa a razão do nome. Então, um exemplo de matriz definida positiva, em que isso daqui é maior que 0 para todo y, fazendo sempre o caso só bidimensional, para ficar simples, né? É essa daqui, ó, essa matriz A, ela é definida positiva. Porque na hora que você faz essa conta, você vai ficar com essa expressão. E aí você vê que se o y1 e o y2 não forem ambos iguais a 0, né, os dois simultaneamente iguais a 0, essa expressão aqui tem que ser positiva, porque você tem quadrados aqui, né? E o 9 e o 4 são positivos. Quer dizer que, mas é só essa, não, mesmo que você tenha outra função, como essa daqui, essa expressão, essa matriz aqui, ela também é definida positiva. E não é óbvio da gente enxergar isso. Você faz essa conta, a expressão que vai aparecer é essa daqui, você junta o menos 3, vai ficar com esse menos 6. Então, como que agora você pode garantir que qualquer que seja o y1 e y2 que você coloque aqui, desde que eles não sejam os dois iguais a 0, essa conta no final, mesmo com esse termo negativo aqui, ela dê maior que 0. Agora não é tão óbvio porque não estão aparecendo só os quadrados dos y, né, como aqui em cima, que aí facilita tudo. Primeiro aparece aqui esse produto. Então, se um deles for negativo e o outro positivo, aliás, se os dois forem positivos aqui ou os dois forem negativos, isso aqui no final vai dar negativo. Então, não é muito óbvio que essa matriz aqui possa ser usada como uma noção para uma noção de distância no plano. Será que a gente pode fazer isso? Então, não é óbvio que isso daqui... Você teria que um trabalho matemático complicado de definir isso. E isso é só o caso bidimensional. Se a gente tiver o caso multidimensional, imagine que agora, em vez de ter dois elementos aqui, você tem y1, y2, um vetor de dimensão 15 aqui. 15 coordenadas. Aqui também 15 coordenadas. E aqui dentro uma matriz
que tem elementos positivos, negativos, e aí dá uma conta aqui horrorosa, envolvendo 15 quadrados aqui, o y1 ao quadrado, até o y15 ao quadrado, e mais produtos de y1 vezes y2, y1 vezes y13, y5 vezes y7, com coeficientes que às vezes são positivos, negativos. Olha, é praticamente impossível, olhando para a fórmula, você definir e saber se isso daqui vai ser definido positivo, né? Se vai ser sempre maior que zero ou não. Não tem jeito. Está aqui um exemplo em que é fácil da gente ver uma matriz que não é positiva definida. Aliás, eu vivo trocando, tá, gente? Eu nunca lembro direito se é positiva definida ou definida positiva, o termo certo, a tradução. Um exemplo aqui, então, é esse, em que eu estou colocando essa matriz, e aqui é fácil de ver. Por exemplo, se você pegar o ponto y1 e y2 igual a 0, 1, esse não é a origem, né? Não é o 0, 0. Você joga aqui y1 igual a 0, então esse termo aqui vai embora. E o y2 igual a 1 vai ficar menos 4. Então, esse ponto aqui, 0, 1, teria uma... Se você for usar essa matriz como um elemento para a distância, você teria uma distância negativa até a origem. A gente não quer isso. Aqui está outro exemplo. A matriz ela tem os elementos aqui na diagonal, positivos e tal. Eu faço essa conta, olha, parecendo com aquela fórmula que a gente obteve aqui anteriormente. Na hora que eu jogo aqui, se você testar, por exemplo, com o ponto 1, 1, faz y1 igual a 1, y2 igual a 1 também. Então vai ficar 1 mais 1 menos 4. Dá negativo. Então essa daqui também não é válida como uma matriz para a gente usar na noção de distância. Então a pergunta que se tem, que os matemáticos fizeram e que responderam, é como que eu posso verificar, em geral, se uma matriz simétrica de dimensão K por K, qualquer que seja a dimensão, quando que eu posso checar que ela é definida positiva? Porque se ela não for definida positiva, ela não é uma matriz válida para ser usada numa noção de distância estatística. Não vou poder fazer isso. Então, é muito difícil você fazer isso se o K for grande. Você teria que... Aqui eu fiquei tentando mostrar, assim, dando alguns casos, né, mostrando, olha aqui, se eu testar com isso, dá para ver que é negativo, então está fora. Mas se eu testar uns poucos pontos, não conseguir achar nada negativo, como é que eu teria que testar para todos os pontos, infinitos pontos? Não é isso que eu vou fazer, não é isso. Então, como que eu checo que uma matriz é definida positiva? Existe um teorema matemático que diz que a matriz ela é definida positiva se e somente se todos os seus autovalores forem positivos. Algoritmos para encontrar autovalores, especialmente se a matriz K for de dimensão muito grande, eles são custosos. Então, tem um outro teorema, muito legal também, que em vez de testar olhando os autovalores, se você puder testar os autovalores, ótimo, está aqui, você pode usar. Se não, você pode fazer esse outro aqui. É que ela é definida positiva se e somente se existir a sua decomposição de Cholesky. Essa decomposição de Cholesky é um algoritmo muito simples e rápido. A gente já viu o algoritmo lá atrás, quando era um algoritmo importante para a gente aprender a gerar normais multivariadas. Mostrei isso em algumas aulas aí para trás. Vou só mostrar um exemplo. Aliás, deixa eu ver aqui. Não vou ver o exemplo. O exemplo, você dá uma olhada, está nos slides lá atrás, tá? Onde eu mostrei como que é esse algoritmo de Cholesky. Ele é bastante simples, é rápido. E aí, então, como é que você checa? Você pega a matriz A e joga ela no algoritmo. Se o algoritmo conseguir concluir, se ele não chegar em nenhum... Quando que ele não conclui? É porque quando a matriz não é definida positiva, vai ter algum momento no algoritmo em que, por exemplo, ele vai tentar tirar a raiz quadrada de um número negativo. E aí o algoritmo vai parar. Vai falar que teve um erro. E aí, se o algoritmo, então, não rodar, é porque a matriz é definida positiva. Não é definida positiva. Né? Opa. Tá.
A nossa matriz, felizmente, a gente nem vai gastar muito tempo fazendo esse tipo de checagem aqui, não. Porque também existe um teorema bacana em matemática que mostra que quando a matriz A que você está usando for uma matriz de covariâncias, o que é uma matriz de covariância? É uma matriz que tem as variâncias da variável na diagonal e fora da diagonal ela é a covariância entre o par de variáveis. Então, é a correlação entre aquele par vezes o desvio de uma das variáveis vezes o desvio da outra. Essa matriz de covariância ela é sempre simétrica e ela é sempre definida positiva. A não ser em exemplos patológicos que não acontecem na prática. Então, essa matriz de covariância com a qual a gente trabalha e que apareceu naturalmente naquela medida de distância estatística que eu defini nas aulas anteriores, ela vai ter exatamente essa propriedade importante para a gente, de que realmente a distância estatística definida com ela vai ser uma distância válida, a gente não vai encontrar distâncias negativas. Uma outra coisa importante agora é achar a relação entre essa matriz sigma, que, lembrando agora daqui para frente, vai ser a nossa medida de distância do vetor aleatório y até o perfil esperado mu, perfil em cada uma das variáveis. Ele é dado por essa expressão, onde essa matriz que está entrando aqui é a matriz, na verdade, é o inverso da matriz de covariância. Quando uma matriz ela é definida positiva, a sua inversa também é definida positiva. Mais outro teorema da matemática. Então, isso aqui é definido positivo, porque sigma é definido positivo, e sigma é definido positivo porque é uma matriz de covariância. A gente viu, eu comentei nas aulas anteriores, que os pontos y, que são equidistantes de mu, que estão a uma distância fixa, constante de mu, esses pontos, eles formam o lugar geométrico deles aqui no plano, é uma elipse centrada no valor de mu e com eixos na direção dos autovetores da matriz sigma. Além disso, os tamanhos dos semi-eixos da elipse, você vê que um dos semi-eixos aqui é maior do que o outro, né? O tamanho desses semi-eixos são proporcionais à raiz quadrada dos respectivos autovalores dos autovetores. Então, se isso aqui for um autovetor, essa direção for um autovetor, ele é mais comprido aqui nessa direção, porque o autovalor dele vai ser maior do que o autovalor associado com esse outro autovetor que, na outra direção. Então, a gente vai precisar falar de autovetores e autovalores. Então, vamos recordar um pouquinho aqui, bem pouquinho mesmo, o que é autovalor e autovalor de uma matriz quadrada. A matriz sempre tem que ser quadrada. A definição é muito simples. É a seguinte, o vetor V, ele é um autovetor da matriz quadrada A, se quando você aplicar a matriz A nesse vetor V, você recuperar o próprio vetor V, mas multiplicado por um certo número, lambda. Esse número lambda, ele é o autovalor associado com esse autovetor. O auto aqui é por causa você está obtendo o próprio vetor de volta, né? Então, daí esse nome auto aqui, o autovetor. É como se ele é um vetor dele mesmo, é algo assim. Então, é um vetor que essa matriz A, ela não distorce muito esse vetor. Ela simplesmente pega esse vetor e multiplica por um número. Esse número, em geral, lambda, ele pode ser complexo. Pode ser um número complexo. Número imaginário. Entretanto, se a matriz A ela for simétrica, então, em matemática, é possível provar que ele não será complexo, ele vai ser um número real. Maravilha, porque as matrizes que nos interessam são só matrizes simétricas. Então, nem vou considerar essa possibilidade aqui desse lambda ser complexo. Porque só me interessam matrizes A aqui, que são matrizes do tipo as matrizes de covariância, que vão aparecer aqui nessa expressão. Então, para todos os efeitos, para mim, sempre, quando um autovetor, quando ele existir, esse número lambda, que o autovalor dele vai ser um número real. Além disso, então, vamos só tentar imaginar agora a matriz como uma transformação. O que é um autovetor de uma matriz A de dimensão P por P? A definição está aqui, é essa.
Então, se você olhar bem para essa definição, o que a gente vê é que o autovetor é uma direção muito especial nesse espaço RP. Se a matriz for uma matriz, por exemplo, 5 por 5, esse vetor V aqui é um vetor de dimensão 5. Ele está no R5. Então, esse vetor V, se existir esse vetor V aqui, esse autovetor com essa propriedade, com um lambda qualquer real aqui, esse vetor é uma direção muito especial. Não é qualquer vetor que pode ser autovetor, não. Porque esse vetor V, ele é uma direção tal que quando A é aplicado nele, a única coisa que acontece é que o V vai ser espichado, se o lambda for maior que 1, ou ele vai ser encolhido, se o lambda for um número entre 0 e 1. Na verdade, se o lambda for negativo, ele vai mudar a direção do V, né? Ele vai mudar. Mas eu já vou falar daqui a pouco, eu também não vou precisar me preocupar com lambdas negativos, não. Nem com lambda igual a 0. Então, os casos em que o lambda é estritamente positivo, os autovetores serão vetores em que, quando eu aplico a matriz A nele, ou eu tenho esse vetor aqui espichado, por exemplo, se o lambda for igual a 3, então eu tenho o vetor, a aplicação do A, foi simplesmente pegar o vetor V e espichar ele em 3 unidades. Se o lambda for igual a meio, o que eu vou fazer ao aplicar a matriz A é pegar esse vetor E e encolher ele pela metade, diminuir a metade do tamanho dele. Quando a matriz, a gente só nos interessa a matrizes reais, onde os números são reais e são simétricas, de dimensão P por P. Então vamos pensar na transformação de um vetor do RP para outro vetor em RP pela aplicação da matriz A. Essa transformação aqui, ó, é uma transformação linear. Eu simplesmente pego o vetor V, aplico a matriz A nesse vetor V. Por exemplo, você pode pensar numa imagem, no R2, um desenho feito com linhas e curvas. Cada ponto do desenho vai ser um vetor do R2. O ponto do desenho vai ser transformado através da aplicação de uma matriz simétrica de dimensão 2 por 2, e eu estou interessado em saber qual que é o novo desenho. Por exemplo, imagine que a imagem, o ponto complicado, deixa eu adiantar aqui, por exemplo, aqui está essa imagem aqui, esse desenho com os pontinhos, cada ponto aqui do desenho é um vetor nesse espaço, a origem está aqui, o 0, 0, e eu tenho então, cada um desses pontos do vetor, uma imagem. Eu quero transformar essa imagem, fazer alguma coisa com ela, e vou transformar essa imagem aplicando uma matriz A todo ponto, em princípio, pode ser a todo ponto aqui do plano, mas me interessa aplicar a matriz A apenas aos pontos do desenho e ver o que vai ser formado. Qual que é a imagem que vai aparecer quando eu aplicar a matriz A aos pontos do desenho. Bom, então deixa eu voltar aqui. O que acontece? Tem jeito da gente, antes de fazer qualquer coisa, já ter uma ideia do que vai ser o efeito dessa aplicação da transformação? É muito difícil. É muito difícil a gente ter uma ideia antes de aplicar e de saber, de formular de uma maneira simples o que vai acontecer com essa matriz A. Porque imagina, por exemplo, olha, que a imagem A de um ponto, ela não tem uma relação geométrica simples com o próprio ponto que você está transformando. É muito difícil antecipar qual que vai ser o resultado de aplicar essa matriz A no V. Por exemplo, vamos pensar que a matriz A seja essa daqui. Eu estou pegando essa matriz 2 por 2, estou pensando em pontos do plano. Em P dimensões é complicado porque nenhuma imagem a gente vai ter para olhar, né? Mas em 2 dimensões, vamos imaginar que está aqui, eu vou pegar o ponto esse ponto estrela que está aqui. Aqui está o plano. Eu tenho 2 pontos. Imagina que o meu desenho aqui é formado só por esses 2 pontos. A bolinha, o 0 aqui, e a estrelinha. E eu aplico essa matriz A em cada um deles. A mesma matriz A. Então, ao aplicar na estrelinha, a imagem da estrelinha é essa outra estrela do lado de cá. Esse ponto que está aqui, onde eu estou com a mãozinha, é o A estrela. A matriz A aplicada a esse vetor estrela aqui. E a bolinha é a matriz A aplicada à bolinha.
essa bolinha aqui. Não é muito simples. Se eu pegar um outro ponto aqui, quer dizer, esse ponto aqui, ele veio para cá. A dimensão, não é a mesma não, tá? As escalas aqui são diferentes. Esse ponto estrela foi levado para um outro ponto do plano, esse daqui foi levado para outra posição. Se eu pegar um terceiro ponto aqui e te perguntar para onde ele será levado, você não vai conseguir ter uma noção clara de para onde ele vai. É uma tarefa muito difícil. Não tem nada de muito intuitivo aqui. E se a gente ainda tiver na verdade, em vez de 2 dimensões, tiver uma dimensão maior, vai ser muito complicado. Então, antecipar onde que esse vetor vai ser levado por essa matriz A é uma tarefa quase impossível. Não sei se está claro, gente, é porque quando você pegar aqui o vetor A, né, você não vai aplicar, ao aplicar essa matriz, você vai transformar, né, a imagem aqui, esses elementos aqui multiplicando y1 e y2, e esses outros elementos multiplicando y1 e y2. Então, cada uma das coordenadas do vetor imagem é uma combinação de todos os elementos, de todas as coordenadas do vetor y. São todas as coordenadas multiplicadas por esses pesos aqui, que são as linhas da matriz. Muito difícil da gente conseguir ter uma noção do que vai acontecer com um vetor qualquer. E, no entanto, a coisa não é tão difícil assim, não. Porque, e esse é o chamado teorema espectral de Gao, de álgebra linear e geometria analítica, é um teorema fundamental, uma grande sacada, um insight impressionante. O que a gente descobriu é que, na verdade, você tem sim, mesmo que a matriz A seja uma matriz 50 por 50, seja uma matriz 1000 por 1000, você tem condição de antecipar aonde cada vetor vai cair, aonde ele vai ser levado pela transformação da matriz A. E mais, essa antecipação é uma antecipação bem condensada, bem interpretável. O que essa interpretação faz, esse teorema, ele diz o seguinte: essa matriz A aqui, o que ela vai fazer é que vão existir algumas direções, que vão ser os autovetores, vão existir algumas direções V, em que o comportamento da transformação A ao longo dessas direções é muito facilmente entendido. E aí, o que a gente vai fazer é decompor o que a matriz A vai fazer, não nas coordenadas originais, mas ao longo de um novo sistema de coordenadas, que são essas direções aqui. Então, eu vou tentar fazer isso em 2 passos. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos ver que ao longo de algumas direções V, o comportamento da transformação por A, ele é facilmente entendido. Pensa num vetor que esteja numa dessas direções especiais. Então, a matriz A simplesmente vai espichar ou encolher o ponto vetor sem alterar a sua direção. Vamos começar com isso, essa situação aqui. E eu vou pegar essa matriz A. Essa matriz A é muito fácil entender o que ela vai fazer com cada ponto do plano. O que ela vai fazer com cada ponto do plano? Imagina aqui que eu coloco aqui o y1 e y2, y1 e y2. Então, qual que é a imagem disso? Vai ser 1 vezes y1 mais 0 vezes y2, ou seja, y1, o próprio y1 é repetido. E a segunda coordenada vai ser a segunda linha, né, vezes y1 e y2. Então, vai ser 0y1, dá 0, mais 2 vezes y2, que dá 2y2. Então, a imagem é o vetor do vetor y1, y2, é o vetor y1, 2y2. Então, a única coisa que você faz é pegar a coordenada vertical e espichar ela em 2 unidades. Qualquer ponto aqui desse plano, ele é transformado por essa matriz desse jeito. Você deixa a coordenada horizontal inalterada e a coordenada vertical ela é multiplicada por 2. É só isso. E o resultado, por exemplo, com a figura aqui, é essa, de espichar a cara em duas unidades. E
E essa outra matriz? Essa outra matriz é só o efeito contrário, porque agora, na verdade, o que eu estou fazendo é espichando a coordenada horizontal e deixando a coordenada vertical inalterada, que é essa daqui. Eu estou espichando a coordenada horizontal em 2 unidades. Então, quando ela for negativa, ela vai ficar bem mais negativa. Quando for positiva, ela fica bem mais positiva. Mas as coordenadas verticais, elas são inalteradas. Então, a cara fica espichada desse jeito. E se o desenho estiver rotacionado? O que eu quero fazer aqui agora eu quero, por exemplo, espichar essa cara aqui. Eu gostaria de obter esse efeito. Eu quero pegar esse rosto, quero fazer uma transformação linear, cujo resultado vai ser pegar essa face aqui e espichar ela, mas espichar só ao longo de uma direção. E essa direção aqui, eu não vou alterar essa altura que eu estou vendo aqui. Mas ao longo dessa direção eu quero espichar. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu vou pegar 2 direções especiais associadas com a transformação linear que eu desejo fazer na figura. Ao longo de uma dessas direções especiais, eu quero espichar lateralmente as coordenadas ao longo dessas direções aqui. E o ponto, então eu vou pegar cada ponto aqui e vou projetar ele ao longo dessas direções, achando as coordenadas desse ponto nesse sistema de coordenadas vermelho, não no sistema de coordenadas original. E nesse sistema vermelho, eu espicho ao longo dessa direção e nessa outra eu deixo ela inalterada. Então, nesse sistema, se o meu ponto estiver representado agora como coordenadas y1, y2, nesse sistema vermelho, eu posso usar uma dessas matrizes diagonais que a gente viu aqui antes. Porque nesse sistema de coordenadas vermelho, o que eu faço é espichar uma e deixar a outra inalterada. Então, o que eu faço na prática? Eu vou pegar o ponto, vou criar essas 2 direções que estão relacionadas com a operação que eu quero fazer, vou projetar o ponto nesse sistema de coordenadas, obter as coordenadas nesse novo sistema vermelho, fazer a operação com a matriz diagonal nesse novo sistema, espichando e tal, e depois eu volto para o sistema de coordenadas original. Então, a matriz AV, ela pode ser pensada assim. Você expressa o vetor V com coordenadas numa base ortogonal formada pelas direções especiais que você quer. Você espicha ou contrai cada uma das coordenadas dessas direções especiais e depois você volta para o sistema de coordenadas original. Se essa história de espichar a cara e tal não ficou muito clara, não se preocupe. Eu fiz isso aqui como uma coisa adicional e tudo, diferente de como as pessoas em geral explicam alto vetor e alto valor. O que você realmente precisa saber sobre tudo isso que a gente viu até agora está resumido a seguir, e que é isso daqui. O que é o alto vetor de uma matriz simétrica A? Então, de tudo que eu falei até agora, isso aqui é a única coisa realmente que você precisa memorizar, você precisa guardar. Por definição, um alto vetor V é aquele vetor que, se aplica a matriz A, você vai ter ele multiplicado por uma constante. Ela é uma direção especial porque ela simplesmente espicha o vetor V quando esse lambda for maior que 1, ou encolhe esse vetor se o lambda estiver entre 0 e 1. O teorema espectral garante para a gente que esses lambdas sempre vão estar nessas 2 possibilidades aqui. O que o teorema espectral fala? Só uma dúvida antes de seguir. Desculpa interromper. Eu estava com a dúvida na questão assim. Então, quando você quer quando você quer espichar a cara verticalmente, quando ela está, digamos, só em uma das direções, quando ela está rotacionada, então nesse caso a gente precisaria encontrar primeiro os autovetores e não utilizamos mais aquelas matrizes que nós estávamos utilizando, que é diagonal, só com a diagonal principal. Espera só mais um pouquinho que eu acho que vai ficar claro quando eu conseguir explicar esse teorema espectral inteiro, porque realmente esse cara aqui é um que gasta, eu acho que quase que é um
tópico importante, é o tópico final de Gaal, mas como ele sempre, muitas vezes, é o tópico final, ninguém presta muita atenção nele, mas é talvez o teorema mais importante lá de toda a Gaal. E deixa eu só terminar essa parte aqui, aí você volta a me perguntar se não tiver ficado claro com o que eu vou falar aqui agora. Tá? Ok, obrigado. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma matriz A, P por P, simétrica e definida positiva. Quando eu tiver uma matriz assim, esse teorema espectral ele é mais genérico lá em Gaal, tá? Eu estou adaptando ele para o caso que me interessa aqui, que é esse aqui. Ele, por exemplo, ele existe de maneira geral para uma matriz A qualquer, matriz quadrada qualquer. E aqui não, eu quero que ela seja simétrica, definida positiva, porque são as matrizes de covariância, elas são assim. Então, por exemplo, com isso eu elimino alto valor complexo, etc. Tá? Então, quando eu tenho uma matriz que é desse jeito, o teorema espectral me garante, o resultado dele é o seguinte: essa matriz P, ela tem P autovalores associados com a matriz A. Autovalores e autovetores. Os autovalores são números reais, porque a matriz A é simétrica. Além disso, os autovalores são positivos. Não podem ser negativos, não pode ser zero, porque a matriz A é positiva definida. E as matrizes de covariância são positivas definidas. A cada autovalor corresponde um autovetor ou uma direção em RP. O que a gente pode falar desses autovetores, quando a matriz é simétrica e definida positiva? Eu posso afirmar, o teorema me garante, que os autovetores vão ser vetores ortogonais entre si. Como são P e a matriz é P por P, esses autovetores, todos eles eu posso colocar eles de comprimento 1. Se um vetor V é autovetor, ele multiplicado por uma constante também é um autovetor. Então, esses autovetores são sempre tomados com comprimento 1. E eu coloco esses autovetores como colunas de uma matriz P. Então, cada um dos meus autovetores é um vetor de dimensão P. Eu coloco eles como colunas dessa matriz. Então, essa matriz aqui no final é uma matriz P por P. E como eles são ortogonais entre si, e de comprimento 1, quando eu fizer esse produto matricial, isso vai dar a matriz de identidade. Isso daqui é uma coisa simples de você checar, é porque quando a matriz, as colunas, são esses vetores, quando você faz essa operação, o que você está fazendo, o resultado, essa matriz é P por P, essa daqui também é P por P. Aqui você tem as colunas da matriz como linhas, né? Essa PT aqui, as colunas da matriz P, elas vão estar como linhas. Então, na hora que você faz esse produto, o elemento da matriz que vai aparecer aqui como é tudo P por P, a matriz resultante aqui também é P por P. Um elemento IJ dessa matriz resultante é o produto o produto interno, né? É o produto de uma linha por uma coluna da matriz. Mas a linha aqui é a coluna, só que na forma de linha. Então, o que você tem aqui do lado de cá, em cada posição IJ, é o produto interno, né, de duas colunas da matriz P. Como elas são todas ortogonais entre si, quando você tiver duas colunas diferentes, vai ser zero. Quando for a mesma coluna, uma coluna, o produto interno dela com ela mesma, vai dar o comprimento ao quadrado da matriz, da coluna. Mas elas todas têm comprimento 1, que é o que a gente fixou, então isso aqui dá isso daqui. Bom, vamos chamar de D. Então, esses autovetores, que são ortogonais, eu formo essa matriz P dessa maneira aqui. Em seguida, eu crio uma matriz D diagonal com os autovalores na mesma ordem que eu pus as colunas da matriz P. E o teorema espectral, o que ele garante é que aquela matriz A, ela pode ser decomposta dessa maneira aqui. Essa matriz P, que estava ali na frente, ó, que as colunas eram os autovetores. Aqui é uma matriz diagonal com os autovalores. E aqui a própria matriz, cujas colunas são os autovetores, mas agora transposta. O que isso aqui significa? O que o teorema espectral está dizendo? O que ele faz, e que é o que eu tentei explicar rapidamente nas anteriores, que talvez não tenha ficado tão claro e tudo, mas não dá para a gente gastar mais tempo nisso. O que esse teorema espectral, o resultado profundo dele, o significado dele,
é a seguinte, toda a matriz A, se ela for simétrica e definida positiva, como é o caso aqui, essa matriz A, você pode pensar que ela age, quando ela age sobre um vetor, ela age simplesmente como uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal D. Se você reescrever os vetores no sistema de coordenadas formados pelos autovetores, que são as colunas de P, e que são ortogonais entre si. E a gente diz que a matriz A é diagonalizável. Então, o que a gente está falando é o seguinte, uma matriz A, mesmo que seja toda cheia, complicada, 1000 por 1000, se ela for simétrica e definida positiva, como são as matrizes de covariância, é muito fácil entender o que essa matriz faz com um vetor qualquer. Você tem um conjunto de vetores que são os autovetores dessa matriz. Esses autovetores são vetores ortogonais entre si, você pode formar um sistema de coordenadas novo, né, com esses autovetores. E o que essa matriz ela estaria fazendo com um vetor genérico? Bom, com um vetor genérico é o seguinte, pega o ponto genérico, escreve ele não nas coordenadas originais, mas nesse novo sistema de coordenadas formado pelos autovetores. Tem esse ponto, o ponto é o mesmo, você só expressou o ponto com o novo sistema de coordenadas. Agora, ao longo dessas coordenadas, ao longo dessas direções, espicha ou encolhe a coordenada de acordo com o autovalor associado com o autovetor daquela direção. Então, se o autovalor for 3, você vai pegar aquela coordenada e empurrar ela, espichar ela em 3. Se for meio, você vai diminuir. Não pode ser negativo, não pode ser zero, e o resultado final você simplesmente reexpressa na coordenada original. E é isso que essa matriz A pode fazer. Então é fantástico isso daqui, porque ele está dizendo o seguinte, uma transformação linear qualquer, se ela tiver pelo menos simétrica e definida positiva, o teorema espectral é genérico, tá? Ele não tem essas restrições aqui não. Então, eu não vou falar do teorema genérico, não. Mas para aquela situação ali que é a que nos interessa mesmo, uma matriz genérica, você não precisa pensar nela como uma coisa que você não consegue entender o que ela vai fazer com os pontos. Não, é muito fácil entender, desde que você veja os pontos num novo sistema de coordenadas, o sistema formado pelos autovetores. Professor. Então, no sistema, só um segundinho, no sistema de coordenadas dos autovetores, a matriz A funciona como uma matriz diagonal. Vamos chamar de X, você tem um ponto X, e no novo sistema de coordenadas, aquela matriz P formada pelas colunas dos autovetores, quem que são as novas coordenadas no sistema de autovetores? É só pegar essa matriz P e aplicar no vetor X. Então, esses caras aqui são as novas coordenadas no sistema de autovetores. Então, se você quiser voltar para o sistema original, você simplesmente multiplica pela inversa da P, que nesse caso é a PT, a transposta, por causa dessa propriedade aqui, ó. E aí, o que você faz, então, com esse sistema esses novos pontos? Você simplesmente vai puxar, espichar essas coordenadas aqui em alguma direção, e aí você volta para o sistema original, multiplicando por PT. Resumindo, então, só para tentar encerrar aqui. Pontos na elipse tendem a estar a igual distância do perfil esperado. A maneira correta de medir distância ao perfil esperado, a maneira correta no sentido estatístico do termo, é por essa forma quadrática que está aqui, onde essa matriz sigma é a matriz de covariância. Então, é uma matriz simétrica e definida positiva. Quais são os pontos que estão a igual distância desse ponto P? Isso vai ser determinado, como eu estou olhando distância, pelos sistemas, no sistema de coordenadas de autovetores e autovalores. E aí eu consigo verificar, e eu não vou mostrar isso aqui, mas eu consigo verificar que os pontos a igual distância vão formar uma elipse, ou um elipsoide em mais dimensões, determinado, essa elipse é determinada pelos autovetores e autovalores dessa matriz sigma menos 1. Outro resultado importante de álgebra linear, sigma menos 1 e sigma têm os mesmos autovetores. É a mesma coisa.
Se você tem um vetor que é autovetor de sigma, ele também é autovetor de sigma menos 1. E os autovalores também estão associados. Os autovalores de sigma menos 1 são os inversos dos autovalores da matriz sigma original. Então, esse é o resumo de tudo que a gente falou até agora, e a gente vai estar usando isso na normal multivariada. Bom, antes de abrir para perguntas, eu vou dar uma referência de um texto que eu acho muito bom, cobrindo coisas muito clássicas, já antigas, né? PCA é coisa do século 1930, eu acho. Então é muito velho, muito antigo já. Bem como alguns outros tópicos, incluindo a normal multivariada, mas ele tem uma longa introdução revendo todos esses fatos que eu falei aqui até agora. Todos esses fatos de álgebra linear, e de uma maneira autocontida. Você não precisa ir buscar nenhum outro livro de matemática. Ele começa explicando o que é o produto de dois vetores, né? Um produto interno de dois vetores, multiplicação matricial. Então é muito, muito simples e você acha ele facilmente. Mas, então, se tudo isso aqui você quiser estudar mais sobre isso, tem outras referências, claro, mas essa que eu vou fornecer para vocês aí no final da aula, eu acho espetacular. Eu acho muito didática, muito boa. Tem perguntas, gente? Eu tenho. Quando você... igual você tinha mostrado lá na elipse, quando ela está alinhado, você não precisa rotacionar ela. Mas se a elipse ela tiver rotacionada, você vai multiplicar por uma matriz que vai rotacionar, o autovetor dela, ele não teria que estar perpendicular ao plano? Eu não sei se deu para entender. O autovetor, se a matriz se a elipse não tiver rotacionada, sim. Os autovetores vão ser simplesmente as coordenadas originais. Não, se a matriz... É isso aí. Se os dados tiverem... Os autovetores, olhando para esses dados, eu já sei que eu vou pegar a matriz de covariância desses dados e eu sei que um dos autovetores é essa direção aqui, onde está a mãozinha, e o outro autovetor é essa outra direção. Não ser os coordenados originais. Não, então, mas quando você multiplica pela matriz, ela não está como se fosse rotacionando... Isso aqui? O eixo original? Porque você tem o eixo original e você vai estar rotacionando ele. Não, mas veja só. Você tem razão, mas aí você multiplica de novo por isso daqui. Essa expressão que está aqui, ela não é um vetor, não é um ponto no plano. Isso aqui é a distância desse cara y até esse mu. Então, você pega um ponto aqui qualquer do plano, digamos, esse ponto aqui, onde está a mãozinha, eu estou calculando qual que é a distância desse ponto até esse ponto central aqui, que é o mu1, mu2 aqui, né? Isso é dado por essa expressão que está aqui. Ele está me dando quais são a distância entre esse ponto e esse daqui. E você lembra, quando a gente falou lá no início, por exemplo, se eu pegar, digamos, esse ponto aqui, se eu pegar a distância euclidiana, que é simplesmente colocar aqui a matriz identidade aqui no meio, e não essa daqui, se eu colocar a matriz identidade, eu teria o círculo, os pontos que estão a essa mesma distância seriam todos os pontos ao longo de um círculo com esse raio aqui, com essa distância. E foi isso que a gente tentou evitar. A gente não quer isso. Quer dizer, um ponto, por exemplo, esse daqui, que está nessa posição vermelha, eu quero que pontos que estão a igual distância, tão afastados do centro aqui, quanto esse ponto onde está a mãozinha, sejam pontos alinhados aqui ao longo dessa elipse vermelha. E não pontos num círculo, cujo raio é essa distância aqui, onde está a mãozinha, quer dizer, esse círculo aqui que eu estou desenhando. Não, sim, mas aí eu entendi quando você estica, como se você tem um círculo e você estica, como se fosse esticar ele ou comprimir ele, e aí você tem um vetor que ele simplesmente é multiplicado pelo alto valor, né? Porque ele, depois dessa transformação, ele se mantém simplesmente uma multiplicação de si mesmo, ele não muda de direção, né? Seria essa a definição dele, não seria? Olha, a conexão entre essas duas coisas ela é um pouco mais complicada, porque, veja só, a matriz ela está aqui. O que eu estou dizendo é que essa matriz sigma menos 1,
talvez, gente, assim, talvez essa conexão vai ficar mais clara quando a gente aprender o componente principal, porque aí eu vou simplesmente reescrever essa matriz aqui exatamente com o teorema espectral. Vou colocar aqui P, a matriz diagonal, e a PT, e aí eu vou fazer essas transformações todas que você está pensando aí, de rotacionar, etc, etc. Mas eu acho que, nesse instante, o que você podia pensar é só o seguinte, olha, isso que está aqui está associado com os autovetores e autovalores dessa matriz, e sem tentar enxergar nessa operação aqui aquelas rotações e o novo sistema de coordenadas, quando a gente está falando, então, dos autovetores e autovalores que determinam essa elipse, eu estou só tentando dar um sentido para o que são os autovetores e autovalores de uma matriz qualquer. São aquelas direções em que ela não troca e tal. E se a matriz for, em particular, uma matriz simétrica e definida positiva, como são essas matrizes que estão aqui, essas direções que vão formar a elipse são direções ortogonais entre si e com os eixos do tamanho dos autovalores da matriz. Tá, beleza. Obrigado. Realmente, eu sei que isso aqui eu estou fazendo de um jeito muito condensado, é meio profundo, eu acho isso, eu fiquei muito fascinado quando eu aprendi isso lá atrás, eu achei isso um negócio, não é óbvio, de jeito nenhum isso que a gente está falando, né? Realmente precisa ter, você fala, poxa, isso é ciência, né? Isso não é brincadeira isso não, pô. Como é que alguém mostrou que isso é verdade? Isso não é coisa que você vê assim, não, você intui. Não, alguém sentou lá na cadeira e intuiu isso aqui, que não sei como é que chegaram nisso. Mas a questão que também esses autovetores e autovalores, eles têm importância muito importante, assim, são muito importantes em outras coisas de matemática ligadas à análise funcional, decomposição de Fourier, decomposição de sinais sonoros, acústicos, essas coisas estão envolvidas lá e acho que a tendência teórica de machine learning nos próximos anos vai ser, inclusive, de aprofundar nessa direção. Não de ficar trabalhando só com vetores e matrizes. Vetores e matrizes, sim, porque são como os dados, mas a parte da teoria ela está cada vez mais voltada para essa parte de funções. É um espaço funcional e tal. Em suma, para quem for estudar isso mais a fundo no futuro, né, numa pós-graduação, uma coisa assim, vai acabar tendo que, se quiser se manter atual nos próximos 10 anos, digamos assim, né, vai ter que aprofundar muito nessas direções aqui, nessas coisas que a gente falou. Deixa eu fazer alguns exemplos. Tem mais perguntas, gente? Então, eu espero que a referência que eu vou passar, ela sirva para vocês. Deixa eu fazer isso aqui agora, de uma vez, antes que eu esqueça, porque senão vai chegar no final da aula, eu vou esquecer e vou... Deixa eu fazer aqui uma... O livro é esse daqui. São 2 autores. Você acha PDF dele aí pela... Tem várias edições, porque, como eu falei, é um assunto muito antigo, então ele não... Ele tem várias edições desse livro, tem na biblioteca, a Biblioteca do ISEX tem sido aberta às quartas-feiras, mas você consegue ele facilmente aí, flutuando aí na web, em algum lugar, o PDF dele. Eu acho espetacular esse livro, muito bom, muito simples. Essas ideias todas que eu passei aqui hoje, eu acho que foi lá que eu peguei essas ideias, e eu acho que é muito bem explicado, muito detalhado, vale a pena ler, inclusive como revisão mesmo, de álgebra linear. Você fala, não, mas então eu preciso ler... Não, revisão mesmo de álgebra linear, álgebra de matrizes e tal, tem tudo isso lá, tá? Então esse livro aí, está aqui na 6ª edição, mas tem ele em 5ª edição, 4ª edição, etc. Naquela biblioteca russa, você pode pegar esse livro emprestado lá e
em qualquer edição vai ter, porque isso que eu estou falando autovetor e autovalor é do século passado, século XIX, né, em matemática, muito antigo. Então, professor, já que ninguém perguntou, pareceu uma dúvida. A parte da distância lá eu entendi. Agora, a parte do rotaciona, estica e encolhe lá, né? Como que fica, no caso, se tiver uma translação, por exemplo? Bom, pessoal, eu não sei se algum de vocês está mexendo com visão, ou quer mexer com visão, não vou tentar fazer isso, gente. Eu estou começando até a me arrepender de ter colocado aqueles exemplos lá. Eu devia ter só falado, olha, autovetor e autovalor é essa direção que... não vou tentar associar com isso. Sim, se você quiser fazer uma translação, você pega a sua imagem e centraliza ela. Você, por exemplo, subtrai todos os pontos que você tem da imagem, você subtrai de maneira que, se você olhar bem, você vai ver que algumas vezes esse meu 00, ele está aqui na minha imagem, em alguns lugares. Está vendo que, por exemplo, aqui, ele está exatamente, eu coloquei os vetores aqui em cima do 00, e a figura, o 00 meio que faz parte da figura. Então, tem sim alguns truques aqui para fazer, se você quiser fazer imagens, transladar. Não foi nem pensando nessa parte de imagem, não. Assim, normalmente, rede neural é AX mais B, né? No caso, você mostrou ali o AX. Aí eu fiquei pensando que faltou o B. Não, no caso da rede neural, o bias constante, ele está associado com um vetor, que é o vetor todo de uns na coluna. Você pode representar ele, em vez de você colocar as features, os Y's, a feature é igual a 1, constante igual a 1. É um vetor todo de uns quando você põe na matriz com as features. A gente, nesse curso, não vai cobrir regressão linear, mas em regressão linear isso fica muito claro quando você pega a matriz de desenho. Tá bom, obrigado. Porque eu sempre escuto falar naquele termo affine transform, mas eu nunca entendi direito o que é. Eu achei que talvez tivesse alguma coisa correlacionada. Não, está associado. Você pode... porque tem várias maneiras de chegar a uma mesma coisa, né? A affine é assim, sim, você soma uma constante quando você está fazendo uma transformação linear. Mas no caso lá de rede neural, você pode ver também como simplesmente acrescentar o espaço, colocando uma feature adicional, uma feature que é constante igual a 1. E aí você transforma tudo simplesmente numa operação linear, uma operação com uma matriz de pesos que acrescenta o bias, você não separa o bias. São duas representações diferentes que você pode fazer em rede neural. Eu acho isso, inclusive, um negócio meio chato quando eu vou ensinar. No curso de semestre que vem, né, eu acho que essa parte inicial, eu que tinha escrito os slides, mas agora acho que é o Flávio que vai fazer essa parte inicial. Era sempre uma dúvida que eu tinha de como apresentar essa representação, se fazia ela como uma transformação afim ou se fazia tudo como transformação linear. Não sei, até hoje não sei. Bom, deixa eu fazer um exemplo aqui de normal multivariada, que a ação ela tem um preço e vamos pensar na variação do preço dela, mas a variação do ponto de vista percentual. Então, vou chamar de ST, o preço da ação no dia T. Eu tenho o preço dela no dia T mais 1. Então, eu vou fazer a diferença de preço de um dia para o outro, mas dividir pelo preço que ela tinha no dia anterior. Então, o que eu tenho aqui é um delta de preço, né, ao passar do dia T para o T mais 1, mas como eu estou dividindo por ST, eu tenho uma diferença relativa ao preço, ao valor de ontem. Então, por exemplo, vamos supor que o ZT mais 1, essa operação aqui, deu 0,1. O que isso significa? Essa relação aqui dá 0,1, você está dizendo que o preço de amanhã
você multiplica aqui para cima, né? Passa o ST para o outro lado, etc. Então, o que você está dizendo é que o preço de amanhã foi 10% maior do que o preço de ontem. Então, 0,1 é a variação relativa do preço, ela variou, então, você multiplica por 100, por exemplo, para ter a variação em termos percentuais. Se você multiplicar isso aqui por 100. Então, vai dar 10% positivo. Se essa diferença for negativa, né, porque o preço diminuiu, desceu, então você teve uma diminuição de 10% no preço. Uma suposição comum, que não é muito correta, o pessoal de finanças aí, eu acho que tem até umas pessoas na sala interessadas nisso, já sabem disso, mas uma suposição comum que é usada em alguns modelos mais simplificados de análise de finanças é supor que os retornos diários da ação sigam uma distribuição gaussiana, normal. Quando eu estou dizendo que não é muito comum, é porque costuma, às vezes, ser uma distribuição com uma cauda, uns valores mais outliers do que é normal. São variações muito abruptas no mercado, ocasionais e muito abruptas no mercado de ações, fazem com que esses retornos, que na maioria das vezes seguem muito bem uma gaussiana, eles ocasionalmente se afastem de uma gaussiana, tendo uma oscilação meio excessiva. Mas vou ignorar isso, vou continuar aqui com a suposição comum, porque afinal de contas nós não estamos aqui nesse curso estudando mercado de ações financeiro, não são métodos, algoritmos para mercado financeiro, eu só quero dar um exemplo de normal multivariada, só isso. Então eu vou pegar esse caso, que é uma suposição que é comum na prática, embora não se ajuste sempre, em que esses retornos de ação são normais, cada um deles segue uma gaussiana. Os retornos de várias ações no mesmo dia seguem uma normal multivariada. Deixa eu explicar isso aqui. Nós vamos olhar os dados de retornos diários de algumas das principais ações da bolsa lá do Ibovespa. Os dados diários são esse período antigo aqui, tá? São alguns dados que eu tenho muito antigos. E eu vou olhar 4 ações apenas, só como ilustração dessas 4 empresas. Essa última aqui, essas 3 primeiras, elas são empresas ligadas à energia. Essa última aqui, a Suzano, é uma empresa de papel e celulose. Então, também, claro que depende de energia, do preço da energia, etc., mas não é tão diretamente afetada quanto essas daqui de cima. A Telebrás, ela tinha essa movimentação aqui, na época. Esses são os retornos diários, então. Então, ele está em torno de 0. Algumas vezes é positivo, muito de vez em quando chegou a 10% a variação diária no preço da ação, mas na maioria das vezes não chegou nem a 5%. Lembra que aqui é a variação diária, de um dia para o outro. E aqui para baixo, né, negativo, seria a diminuição, o preço diminui, então abaixou 5% do preço diário, mas teve um dia aqui que chegou a um desastre total, chegou até menos do que 15% de queda no preço dessa ação aqui. E as outras 4 empresas, aqui a Vale do Rio Doce, um comportamento não muito diferente aqui da Telebrás, né? Mas difícil de ter as duas. Daqui a pouco a gente vai pôr as 2 séries no mesmo gráfico, mas a Vale do Rio Doce, a Petrobras e a Suzano. As 4 ao mesmo tempo. Então, dá para ver uma coisa aqui, que, por exemplo, nesse dia em que teve uma queda enorme da Telebrás, parece que ao mesmo tempo, se a gente procurar aqui, foi bem no meio, aqui entre 200 e 300, parece que na Vale do Rio Doce também teve uma queda. Na verdade, teve muito mais dias aqui em que teve quedas abruptas na Vale do Rio Doce do que aqui na Telebrás. Mas parece que foi no mesmo, pelo menos, esse dia aqui também comparece aqui na Vale do Rio Doce. Na verdade, esse dia aqui comparece aqui também na Petrobras, olha. Olha ele aqui de novo. Tá difícil, né? Eu estou só chutando. Se não for o mesmo dia, é muito próximo e tal, mas confia em mim, é o mesmo dia. E aqui na Suzano também diminuiu bastante. Então você pode sair procurando isso e tentando ver que em alguns momentos em que você tem uma subida muito grande de uma das ações, é comum que outra ação ela suba ao mesmo tempo. Aqui eu estou fazendo um histograma e o ajuste gaussiano
Então, simplesmente fazendo um histograma das variação diária no preço das ações, você vê que, por exemplo, para a Suzano, essa gaussiana não ficou tão boa assim, né? Parece que uma concentração muito grande de valores aqui próximos de zero. Então, aqui o ajuste não ficou tão bom, aqui também não é tão maravilhoso assim, da Petrobras, da Vale, mas eu vou seguir em frente como se fosse gaussianas para fazer algumas simplificações. Então, é uma aproximação grosseira para o movimento real. Olha o scatterplot dos pares de ações. Então, esse aqui é o scatterplot, em que eu estou colocando a variação diária, né? Então, são vários dias aqui, 2 anos de dados, uns 600 dados. Eu estou colocando a Telebrás e a Vale do Rio Doce. Realmente, o dia que a Telebrás foi muito positiva, o dia que a Vale do Rio Doce foi muito positiva, quer dizer, o valor está aqui, ó, no final do eixo, os valores da Telebrás costumam ser positivos também. Está vendo a inclinação da nuvem aqui? A mesma coisa aqui, olha, Petrobras e Telebrás, bastante inclinada, bastante correlacionada, né, essas duas aqui. Mas quando a gente olha a Suzano e a Telebrás, aí já não tem uma inclinação assim tão evidente, tão forte, uma correlação tão nítida entre essas duas aqui, a Suzano e a Telebrás. A mesma coisa se você olhar a Suzano e a Vale do Rio Doce, que é a segunda linha, que é essa, de novo, você não tem uma correlação muito forte, nem da Suzano com a Petrobras, que é essa que está aqui. A correlação de uma mesma ação em dias sucessivos. Se a ação da Vale subir bastante hoje, o que eu posso esperar para o seu movimento amanhã? É muito surpreendente que quase não existe correlação. Não tem uma tendência detectável na variação dos preços das ações em dias sucessivos. Se você não acredita, dá uma olhada nos próximos gráficos aqui. Isso aqui é o gráfico, é a variação do preço da ação da Eletrobras num dia T, e aqui a variação dela no dia seguinte. Então, um valor positivo significa que no dia T, a variação de ontem para hoje foi positiva. 10%, por exemplo. Olha aqui, 10% de uma variação enorme. O que acontece no dia seguinte? O zero está aqui. Bom, no dia seguinte pode ser positiva, pode ser negativa, não tem jeito de prever. Não tem uma nuvem aqui, não tem uma inclinação nítida. Se existir alguma correlação entre dias sucessivos, é muito pouco, muito pouco. A Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Suzano. É por essa razão, por causa desse resultado aqui, vocês lembram daquele, lá atrás, no início do curso, eu falei, apresentei o movimento browniano, era um movimento do pólen, esse movimento browniano, do pólen em cima de uma superfície de líquido, e esse movimento ele serviria para... Deu até o prêmio Nobel para o Einstein em 1905, o paper dele ligado a isso. Esse movimento browniano ele tem sido usado para modelar esses fenômenos que estão aqui. Esse fenômeno que vocês estão vendo que é uma correlação grande entre ações, uma correlação do movimento de uma ação em um dia com outra ação no mesmo dia, mas muito pouca associação de uma ação com ela mesma em dias sucessivos. É difícil prever, a partir do que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã com essa ação. Mas eu consigo achar uma amarração entre diferentes ações. Então, de novo, não vou ficar estudando esse problema, mas aqui está. O YT, o retorno das 4 ações no dia T. Esse é o meu vetor que eu estou olhando, um vetor multivariado aqui. Eu vou calcular empiricamente o coeficiente de correlação de Pearson para os pares de ações. Eu tenho 401 instâncias desse vetor. Eu observei as ações, as 4 ações, em 401 dias diferentes. Então, a primeira coisa, eu vou calcular uma aproximação para o valor esperado. Então, eu estimo a partir dos dados. Eu pego os 401 valores do retorno da ação 1, os 401 valores da ação 2, tiro a média deles, etc. Estão aqui as médias, estão aqui os valores. Tá? Todos eles multiplicados aqui por 10 a menos 3. Ou seja, valores bem próximos de zero. Tá vendo? Um pouquinho negativo, um outro positivo. Mas olha, lembra, está multiplicado por 10 a menos 3.
Então, não chega nem a 1%. Aqui, por exemplo, deu esse daqui, mas isso é só uma média aritmética, eu não sei se eu aumentar o tamanho da amostra. Então, aparentemente, tem um crescimento ao longo do tempo, né? Em média, esse retorno aqui, exceto para Suzano, em média, pelo menos para as 3 primeiras, parece ser positivo ao longo desses 401 dias. Mas é um retorno positivo muito pequeno. Você precisa acumular durante um tempo longo para ter um efeito grande de acúmulo. A menos que você consiga fazer as coisas maravilhosas de sair exatamente no momento em que tem picos grandes, sair antes dela ter quedas vertiginosas, etc. Mas nós não vamos falar sobre esse tipo de traquinagem, né? Então está aqui, essa é a média aritmética. O retorno diário no período ele é pequeno, ligeiramente positivo, negativo para Suzano. E o desvio padrão? Vamos calcular o desvio padrão empírico, né, baseado nos dados, como a gente já viu antes, para cada uma delas. Então, para cada uma dessas 4 aqui, calcula o sigma baseado nos dados. Uma aproximação para o sigma teórico são os desvios padrões empíricos, e são esses os valores que você obtém. Então, está aqui os retornos das ações. Eu vou agora calcular empiricamente o coeficiente de correlação de Pearson para os pares de ações. Eu tenho 401 instâncias desse vetor. A matriz de correlação é essa daqui. Então, só, por exemplo, aqui, diagonal, tudo igual a 1, e fora da diagonal, os valores de correlação entre duas das variáveis. Então, por exemplo, Telebrás e Vale, a correlação é 0,72, 0,79 entre Telebrás e Petrobras, mas entre a Suzano e a Telebrás é só 0,30, indicando realmente que a gente tinha visto que quase não tinha correlação, né? Pouca correlação da Suzano com essas outras 3 aí. Então, a matriz de covariância, ela não é igual à matriz de correlação, né? Porque ela tem as variâncias na diagonal, e fora da diagonal é essa correlação vezes o desvio de uma das variáveis, vezes o desvio da outra, o desvio padrão de cada uma. Então, está aqui. Essa matriz de correlação, os números, eles aparecem aqui, mas é muito difícil de interpretar isso. São variâncias aqui, e aqui são correlações, mas multiplicando pelos desvios. Então, é muito difícil quando você me fala a covariância entre a Petrobras e a Telebrás é 7,49. Isso é muito ou é pouco? Não tenho a menor ideia. Porque depende da correlação entre essas variáveis, depende do desvio dessa daqui, depende do desvio dessa. Então, essa matriz, ela infelizmente é a que aparece nas fórmulas, mas ela é difícil de interpretar. É muito mais fácil interpretar essas outras aqui, essa daqui. Então, como uma primeira aproximação, eu vou dizer que o retorno das 4 ações num dado dia segue uma distribuição gaussiana multivariada com dimensão 4, porque é um vetor com 4 números, centrado em torno daquele mu que a gente falou antes, esse mu que está aqui, ó, esse valor aqui, esse vetor, e com uma matriz de covariância, sigma, que é dada por essa estrutura aqui. Essa matriz sigma está embutido aqui as correlações e as variâncias, os desvios estão aqui ao longo da diagonal, é a raiz disso. Ok, vamos supor que esse vetor seja um vetor aleatório com uma distribuição gaussiana multivariada. Bom, aí, essa distribuição gaussiana, ela é muito popular porque ela tem uma série de propriedades importantes. A primeira delas é que, se esse vetor é uma gaussiana multivariada, e, portanto, tem aquela estrutura que a gente falou antes, que a densidade é só a exponencial de menos a distância estatística de cada ponto até o mu, com essa matriz sigma aparecendo na distância. Bom, essa distribuição multivariada, a distribuição de cada uma das entradas, de cada uma das marginais, é também uma gaussiana. E não só é uma gaussiana, como é facílimo obter quais são a distribuição dessas marginais. Então, se você me dá o vetor mu e a matriz sigma, uma coordenada, uma entrada qualquer desse vetor, uma entrada genérica yi, ela também vai ser gaussiana,
E a média e a variância dela vão vir diretamente desses vetores e dessas matrizes aqui. Vai ser a coordenada I do vetor mu, e vai ser, ao longo da diagonal aqui, dessa matriz sigma, você vai pegar a variância dessa y que está aqui. É só esse cara. Então, é muito fácil, é direto. Isso, infelizmente, não acontece com outras distribuições multivariadas. É só você olhar para a distribuição multivariada, é a formulinha aqui, e eu acho direto quais são as marginais. Nas outras em outras distribuições, infelizmente, a gente tem que fazer aquela integral, integrar outra variável para achar a marginal, uma trabalheira louca. Então, os exemplos aqui da nossa... Vamos supor que a matriz Y tem esse vetor esperado e essa matriz de covariância. E eu quero a distribuição da variável Y3, essa daqui. É muito fácil. Você vem aqui no vetor esperado, coleta a coordenada 3, menos 2, está aqui. E você precisa dar uma variância dela. E a variância é simplesmente, você vem aqui na matriz, que deveria ser uma matriz 4x4, eu fiz alguma coisa errada aqui, eu repeti essa linha, tá, gente? Essa linha aqui está errada. Você vem aqui e você vai pegar o elemento, esse elemento 9 aqui, que é o elemento que deveria estar aqui, essa linha, tem que cortar uma dessas linhas aqui, é o 9, que é na posição 3,3. Tá? Então, marginais são fáceis, mesmo que você queira marginal, não de uma variável só, mas de, por exemplo, um subvetor. Vamos supor que você está querendo a distribuição marginal do subvetor formado pela primeira variável e a terceira variável. Estou repetindo aqui essa linha, tá, gente? Desculpa aqui de novo, a matriz tinha que ser 4x4. Aqui essa linha errada aqui a mais. Então, como é que eu faço isso? Bom, vai ser uma gaussiana, agora bivariada, e não quatro-variada, igual está aqui, não é quatro-dimensional, é bidimensional. E quais são as médias? É fácil, vem aqui no vetor de médias e pega a posição 1 e a posição 3. Aqui 4 menos 2. E essa matriz de variância e covariância simplesmente coleta os elementos correspondentes dessa matriz aqui. Você vai pegar o elemento, como é a variável 1 e 3, você vai pegar os elementos 1, 1, 1, 3, 3, 1 e 3, 3 dessa matriz original. E pronto, está aqui. Então é direto, simples e fácil. Alguém ia perguntar alguma coisa? Então, aparentemente, essa propriedade é muito boba. Da conjunta que é normal multivariada, a gente obtém marginais que também são normais. É óbvio, né? Não, não é não. É muito difícil e raro que a gente consiga saber quais são as marginais apenas olhando a fórmula da conjunta. Na maioria dos casos, a única maneira de obter as marginais é integrando ou somando sobre os valores das demais variáveis. Por exemplo, suponha que a densidade conjunta das duas seja essa fórmula aqui. E eu quero obter as marginais. Não tem jeito de eu simplesmente olhar para essa fórmula e saber isso. Mesmo que você me desse a média a priori o vetor de médias do vetor, né, os mu1 e o mu2, e me desse a matriz de variância e covariância, como isso aqui não é uma gaussiana, eu não sei o que é essas densidades aqui. Eu não sei que o único jeito de obter isso aqui é fazendo essa conta horrorosa aqui. Não é o caso da normal multivariada. A outra propriedade super legal da normal multivariada é que a gente vai querer o tempo todo mexer com combinações lineares de normais. Alguém falou aí de Deep Learning que o tempo todo é só combinação linear de features, e é o que a gente faz realmente o tempo inteiro, mas vamos pensar nesse caso aqui de um jeito mais simples. Assim, naquele caso das minhas ações, vamos supor que eu queira criar um indicador baseado nas minhas 4 variáveis, que são os preços, os retornos das ações. Eu quero criar um índice para o movimento no mercado de ações. Usando, então, os retornos das 4 ações que a gente viu antes, eu poderia estabelecer o índice desse jeito aqui. Os coeficientes nem precisam somar 1. E, por alguma razão, a gente pode querer definir essa quantidade xt
como sendo essa outra daqui, como vocês estão vendo os pesos diferentes aqui, ó, 1.2, 2, 4.3. Mas aqui em cima, os pesos somando 1, como aqui em cima, tem uma situação interessante que pode ser o seguinte: eu vou formar uma carteira em que eu pego o meu dinheiro e faço o seguinte, 20% dele está alocado em ações da Petrobras. Aliás, eu tenho uma carteira em que 20% das minhas ações são da Petrobras, 20% são da Vale, 20% são da Telebrás e 40% da Suzano. E aí, se eu quiser saber qual que é o retorno, não de cada ação individual, mas dessa carteira de ações, o retorno é dado por essa fórmula que está aqui. É uma combinação linear do retorno das ações individuais. E os pesos que você coloca nessa combinação linear é exatamente a quantidade de ação que você tem, de cada uma das ações que você tem. Então, combinação linear é uma coisa importante. E aí a pergunta é, se o vetor original ele tem uma distribuição gaussiana, qual que é a distribuição desse indicador x, que é essa combinação linear das variáveis originais? Bom, esse vetor aqui ele pode ser escrito desse jeito, como uma operação matricial. Os pesos e aqui as variáveis. E adivinha, o que vai ser esse x? Ele continua gaussiano. De novo, isso não é comum. Você tem uma distribuição qualquer, você faz uma combinação linear, qual que é a distribuição dessa combinação linear? Em geral, a gente não sabe, teria que fazer uma conta super complicada para tentar obter isso, se é que a gente vai ser bem sucedido nessa conta. No caso de você começar com um vetor gaussiano, é uma maravilha. Essa combinação linear está garantida, ela é gaussiana também. A única coisa que você tem que descobrir é quem que é a média e quem que é a variância dessa gaussiana, que vai ser o x. Quer dizer, quem que é o μx e quem que é o sigma 2 do x. Quem que são esses momentos? Mole, fácil, a gente obtém facilmente a partir desses dois elementos aqui e dos pesos que você está usando. E vai ser assim. O cálculo do valor esperado e da variância, primeiro, vocês vejam que o que eu garanto é que ele é gaussiano e eu preciso só desses dois elementos aqui. O cálculo desses dois elementos não depende da distribuição ser gaussiana. O que força o fato de ser gaussiano aqui, a importância é garantir que a distribuição é gaussiana também, desse x. Mas essa média, essa variância, esse cálculo, ele pode ser genérico, ele não precisa ser só para essa distribuição. Então, qualquer que seja a distribuição do vetor y, gaussiana ou não, contínua ou discreta, se a variável x é uma combinação linear dos y, e você pode obter o valor esperado dessa combinação linear e a variância dessa combinação linear de uma maneira muito fácil, muito simples. Então, o cálculo a seguir usa só as propriedades de esperança e variância, sem recorrer ao fato de que é uma distribuição conjunta do vetor, é uma gaussiana. E como é que é isso? Então, como é que você calcula a esperança de uma combinação linear de variáveis? A esperança do x, vai ser isso aqui, mas aí você usa as propriedades de esperança. Esperança de soma de variáveis é a soma das esperanças. E a constante pode sair para fora do sinal de esperança. Então, dá isso daqui e você simplesmente substitui agora cada um desses esperanças pelo aquele símbolo mu. Então, se você tem uma combinação de variáveis, o valor esperado da combinação é simplesmente a combinação aplicada no vetor de médias das variáveis originais. Ou seja, esse C que está aqui, ele sai para fora do sinal de esperança. Igual a constante, que também sai para fora aqui do sinal de esperança. E a variância? A variância dessa combinação linear, aí a gente usa a definição de variância, um pouquinho de paciência, algebrismo, e aí a conta está aqui especificada, não vou entrar nesses detalhes, mas usando propriedades de esperança e álgebra, o que a gente descobre é que, no final das contas, a variância de uma combinação linear é essa fórmula que está aqui.
Esse C sai para fora, ele aparece aqui do lado de cá também, mas agora sem a transposição, e a matriz de variância e covariância aqui no meio. Então, essa é a fórmula. É como se fosse, lá no caso univariado, a gente tinha esse C que estava aqui, ele saía para fora ao quadrado, no caso escalar, né, que isso aqui não era vetor, era só... Ficava assim, a variância de C e Y era C ao quadrado vezes a variância de Y. Esse C ao quadrado pode ser escrito assim, C vezes C, que é o que no fundo aparece aqui, mas só que agora na forma vetorial. Então, a gente repete, se eu tiver um vetor aleatório com qualquer distribuição, e ele tem esse valor esperado, e essa matriz de covariância, então a esperança de uma combinação dessas variáveis, ela é igual à própria combinação aplicada no vetor esperado, e a variância é dada por essa fórmula. Então, esses resultados são válidos para qualquer distribuição, em particular para o caso em que ela é gaussiana. Mas no caso em que ela é gaussiana, o que eu descubro também é que, além da esperança e da variância, eu tenho também a própria distribuição, não só o primeiro momento, o segundo, não só a variância e a covariância, mas tudo da distribuição. Eu sei tudo dela. Eu sei que a densidade dela é uma normal também. Tá? Com essa esperança, que é essa que está aqui, e com essa variância, que é a mesma que está aqui. Então, no retorno do portfólio de ações, se a gente tem lá aquelas variáveis, aí a gente tinha o vetor de o valor esperado, ficou faltando aqui as vírgulas, hein, gente? O vetor aqui esperado, e aqui a matriz de covariância dessas ações. E eu vou criar um portfólio com 30% de ações da Telebrás, 20% da Vale, 30%, etc. O retorno desse mix de ações vai ser um mix dos retornos das ações. Então está aqui. O retorno dessa carteira é dado por isso daqui, que é simplesmente aqueles pesos aqui, da quantidade de ações que eu tenho, multiplicando o retorno de cada uma das ações individuais. Qual que é a distribuição de probabilidade do retorno desse portfólio? Ou seja, eu quero obter quanto que você pode esperar para esse portfólio, em termos de retorno. Qual que é a probabilidade desse X, do retorno, aqui, ser maior do que um certo valor? Do que, por exemplo, 10%. Qual que é a chance desse X ser maior do que 10%? Então, aqui está, você pode fazer esses cálculos, porque esse X, que é essa combinação, ela é uma gaussiana, com uma certa média e uma certa variância. Quem que é a média e a variância? São esses elementos que estão aqui. E de onde que vieram esses números? Esses números vieram, o μx, esse cara que está aqui, esse número, ele veio dessa aplicação do vetor de pesos vezes o vetor de mus das 4 variáveis. Essa conta dá isso daqui. E essa variância que está do lado de cá é o vetor de pesos, a matriz de variância e covariância das 4 ações, ele de novo em pé, e essa conta no final dá esse resultado. Mais uma propriedade importante, que a gente vai continuar vendo algumas propriedades na aula que vem, mas uma dessas propriedades é, vamos supor que você quer a distribuição conjunta de vários índices simultâneos. Por exemplo, você pode ter 2 portfólios. Você tem 2 portfólios que você está querendo, ou no caso aqui eu estou querendo criar que portfólios? Meu conjunto de ações são só essas 4 aqui, ou essas K aqui. E eu vou criar um portfólio que está representado nessa linha, outro portfólio está representado nessa linha, outro nessa daqui. O caso anterior era o caso em que essa matriz, que a gente está colocando aqui, era uma matriz com uma única linha. Né? Então dava um vetor linha aqui. Não, agora eu estou colocando essa linha, essa outra, essa outra. O que é isso daqui? Então, eu pego essa linha, faço a combinação desses Y aqui, está aqui ela. Isso aqui é o meu primeiro portfólio, X1. Um segundo portfólio, eu faço uma combinação diferente de ações. Eu dou mais peso para algumas ações, menos para outras, talvez um peso 0 para alguma ação. Então, está aqui os pesos, vou multiplicar aqui, vai estar aqui o portfólio, e o retorno desse portfólio é esse X2. E assim por diante. E agora eu quero analisar a distribuição conjunta desses Q índices que estão aqui nesse vetor X.
Uma maneira intuitiva de ver isso é pensar que se duas linhas de A forem muito parecidas, a gente espera que os dois índices associados sejam muito correlacionados. Afinal de contas, você fez dois portfólios quase idênticos. Mas existem outras coisas importantes. O pessoal na área de finanças, uma das coisas importantes deles é saber o seguinte: de que maneira eu posso formar, por exemplo, dois portfólios que sejam independentes ou quase independentes entre si, quase não tenham correlação. Ou seja, o retorno de... a velha história, não colocar todos os ovos numa única cesta. Então, você não compra ações só de um único tipo, só de energia, porque o dia que o mercado de energia cair, você vai cair junto e não tem como se recuperar. Mas se você tivesse apostado parte do seu dinheiro num outro tipo de ações que está menos correlacionado com o mercado de energia, então essas outras, elas também vão sofrer ocasionais perdas e tudo, mas essas perdas estão desassociadas das perdas do outro portfólio. Então, estudar conjuntamente como é que os dois portfólios vão andar. Olha, X1 anda de um jeito e X2 anda também de outro jeito, mas X2 é quase independente de X1. Então, eu preciso da distribuição conjunta de X1 e X2, onde X1 e X2 são resultado de operações sobre o vetor original. O resultado, que a gente não vai demonstrar, é, de novo, mais ou menos o que a gente esperaria. A distribuição continua gaussiana. É uma maravilha. Se Y é essa gaussiana genérica, e você forma agora Q índices, desculpe, não K, Q índices, né, que são Q linhas dessa matriz A aqui, esse resultado vão ser, esse vetor X aqui, ó, com Q elementos, ele é uma matriz Q, uma gaussiana, Q-dimensional, com esse vetor esperado, que é simplesmente aquela matriz A aplicada nesse vetor esperado do vetor original, e a matriz de variância e covariância, ela fica parecendo aquilo que a gente obteve antes, olha. C', sigma, C. É quase isso. Vai ficar, é a matriz... Opa, aqui está errado, tá, gente? Devia ser... Aqui está certo, desculpe. É porque... aqui eu usei a notação A, lá eu tinha colocado C' aqui. Então, é a versão matricial, né, em vez de ser com vetor linha, uma matriz mais genérica aqui na variância, na matriz de variância e covariância desse vetor que é dimensional. E se você, o Y, na verdade, você somar uma constante nele, aí a distribuição é simplesmente com essa vetor de valor esperado acrescentado aqui com essa constante C. Ok. Pessoal, essa outra propriedade ela é super importante, mas que é de independência e covariância, a gente vê ela na próxima aula. A gente vai terminar rapidamente, na próxima aula a gente termina a parte de propriedades da normal, vou sempre voltar nesse exemplo aqui das ações, que são aqui a distribuição condicional, uma distribuição importante. A gente vai ver anomalias em que dimensões, uma maneira de usar a normal multivariada para fazer isso, o que é plot, e aí, finalmente, a gente terminando isso, a gente passa para o próximo tópico, que é o PCA, né, que é já, e a gente vai voltar naqueles autovetores, autovalores, etc. Aquilo tudo que a gente viu, a gente vai voltar, tá aqui, ó, o teorema espectral e tal. Infelizmente, para essa parte, eu até hoje nunca consegui tempo para digitar essas coisas todas aqui, vai ficar nessa forma tosca aqui os slides. É isso, pessoal. Por hoje é só. Não sei se tem alguma pergunta. Ô, Renato, vai ter gabarito da prova 2 no momento próximo? Vai ter sim. Ele até já está pronto. Ok, obrigado. Bom, pessoal, se não tem mais pergunta, estou parando a gravação.